Se você gosta de ir em parques de diversões e de saber sobre a história das grandes empresas do setor, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre a empresa norte-americana Arrow. Se liga! Fala galera, sejam bem-vindos a esse vídeo especial contando a história da empresa de design Arrow. Eu sou o Danilo e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, pois isso ajuda bastante a gente. Não se esquece de clicar no sininho para receber as notificações de nossos novos vídeos. Aproveita e segue a gente também lá no Instagram, pois lá postamos coisas diárias sobre os parques de diversões, parques aquáticos e entretenimento. Fazemos sorteios entre outras ações. O link está aqui na descrição. Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Antes de 1929, os Estados Unidos já contavam com centenas de parques e milhares de montanhas-russas. O engraçado é que existiam mais montanhas-russas nos Estados Unidos nessa época do que atualmente. E sem dúvidas, essa forma de entretenimento já fazia parte da cultura americana. Porém, com a recessão iniciada devido à quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a Segunda Guerra Mundial que começou 10 anos depois, esse mercado entrou em uma forte decadência. Ao final da Segunda Guerra, existia apenas uma fração dos parques do início do século XX e a essa altura todos achavam que montanhas russas e parques eram coisa do passado. Porém, em 1945 surgiu na Califórnia uma empresa que, juntamente com a Walt Disney, iria mudar esse cenário. Durante a Segunda Guerra, uma empresa de metalurgia da Califórnia chamada Hand Iron Works tinha um contrato com a Marinha Americana para fabricar diversos aparatos militares. As demandas eram tão altas que o alto número de funcionários e as longas jornadas de trabalho começaram a gerar atritos com os sindicatos e a motivar greves. No meio de toda essa confusão, 4 funcionários da Hand começaram a planejar de abrir sua própria empresa de metalurgia. Eles eram Carl Bacon, Ed Morgan, Angus Anderson e Bill Herdman. Em 1945, ao final da Segunda Guerra, eles abriram a empresa com o nome de Arrow Development, na cidade de Mountain View, na Califórnia. No início, essa empresa fazia de tudo um pouco envolvendo aço. Peças de reposição para caminhões, restauração de veículos e também prestava alguns serviços para o exército, devido à experiência que os 4 possuíam nesse setor. Em 1947, a Arrow foi contratada por um parque municipal da cidade de San José, na Califórnia, chamado Alum Rock Park, para construir 2 atrações infantis, incluindo um carrossel. O alto nível de qualidade e o preço justo cobrado fez com que o nome Arrow começasse aos poucos a circular no setor de entretenimento. Enquanto isso, o Walt Disney já era muito famoso nessa época por causa da sua empresa de filmes de animação, a Disney. Aos finais de semana, o Walt Disney costumava levar suas filhas para pequenos parques de diversões da região. Nessa época, como dito anteriormente, esse setor vinha passando por uma constante decadência. Em uma dessas visitas de Disney em um parque, enquanto ele assistia suas filhas brincando em um carrossel, ele teve a ideia de que seria interessante um lugar onde pais e filhos pudessem se divertir juntos, em um ambiente bonito, limpo e seguro. Até essa época, a ideia de um parque de diversões era que se tratava de um lugar bagunçado, barulhento, até mesmo sujo. Basta ver as imagens dos parques de Coney Island na década de 1920 para trás. Era um verdadeiro caos. Por isso a ideia de Disney em criar um ambiente limpo e seguro. Quando a construção da Disneyland começou na Califórnia em 1954, a Arrow já era conhecida por parques e centros de entretenimento da região. Ao ficar sabendo sobre a construção da Disneyland, Ed Morgan escreveu uma carta ao Walt Disney falando sobre um de seus produtos, o pequeno barco chamado Libelle, que já estava em operação no parque Children's Fairyland em Oakland, na Califórnia. Coincidentemente, o Walt Disney já havia passado pelo local enquanto fazia suas pesquisas para a construção da Disneyland, e já tinha visto o equipamento em operação. Porém, o que mais chamou sua atenção foi a atração Antique Cars, que consistia em réplicas de carros antigos que percorriam diversos tipos de cenário. Apenas isso foi o suficiente para que o Walt Disney assinasse um contrato com a Arrow para a construção de 6 atrações de seu novo parque, dentre elas o clássico Dumbo the Flying Elephant e The Mad Tea Party.
Ao longo dos anos, a Arrow continuou sendo contratada pela Disneyland para a construção de diversas outras atrações. A mais memorável talvez seja a Matterhorn Bobsleds, inaugurada em 1959. Esta não foi só a primeira montanha-russa da Disney, como também a primeira fabricada pela Arrow e a primeira da história a utilizar trilhos de aço tubular. Importante lembrar que, até então, todas as montanhas-russas que existiam eram de madeira. A partir da década de 50, começaram a surgir algumas montanhas-russas de aço de pequeno porte, como foi o caso da roller coaster do parque Hanayashiki, em Tóquio. Fabricada pela empresa japonesa Togo e inaugurada em 1953, ela já contava com trilhos de aço, porém não eram tubulares. A Arrow, por outro lado, já introduziu um modelo de grande porte com trilhos completamente inéditos. Devido ao sucesso absoluto da Disneyland, a partir da década de 60, o setor de parques de diversão começou a se movimentar novamente. E, obviamente, como a Arrow foi responsável por construir grande parte das atrações da Disneyland, seu nome ficou em evidência. A empresa começou a atender cada vez mais pedidos de diferentes parques, chegando até mesmo a exportar para a Europa, como foi o caso do Blackpool Pleasure Beach na Inglaterra, com a inauguração do Dark Ride Alice no País das Maravilhas. Apesar do reconhecimento que a empresa vinha ganhando, a Arrow começou a passar por algumas dificuldades financeiras, pois a fabricação de atrações era algo caro e as margens de lucro que eles tinham não eram altas. Sabendo disso, o Walt Disney comprou 1/3 da Arrow em 1960, o que lhes deu uma boa ajuda financeira, possibilitando até que se mudassem para um local mais espaçoso. Em 1961, o Six Flags Over Texas foi inaugurado, sendo o primeiro parque de uma rede que mais tarde se tornaria uma das mais famosas do setor, a rede Six Flags. O parque já foi inaugurado com uma atração da Arrow, o Antique Cars, que já era um modelo de atração popular da marca. No ano seguinte, em 1962, a Arrow foi procurada novamente para o desenvolvimento de uma atração aquática. Inspirado na forma como os lenhadores transportavam toras de madeira pelos rios, nasceu o El Aserradeiro, o primeiro log flume da história, onde os botes lembram toras de madeira. Log flume, para quem não conhece, são aquelas atrações de parques em que barquinhos passam por calhas de água. São os splashes que temos por aí. Ao longo dos anos, a Arrow aprimorou e expandiu o conceito de atrações aquáticas, sendo a responsável, por exemplo, pela construção do primeiro It's a Small World e o Piratas do Caribe da Disneyland. Em 1965, a empresa contratou o engenheiro Ronald Valentine Toomer, mais conhecido como Ron Toomer, e ao longo dos anos seguintes o papel dele seria fundamental. Ele foi o Werner Stengel da Arrow. Inicialmente ele auxiliava com os cálculos estruturais das atrações, porém, pouco tempo depois, o Six Flags Over Texas entrou em contrato novamente com a Arrow com o intuito de comprar algo novo. Ron Toomer, sem nunca ter projetado uma montanha-russa antes, acabou criando o modelo Mini Train. Esta montanha-russa tinha um apelo mais familiar, com um percurso não muito rápido e os trens lembravam vagões de mina. Além disso, ele também utilizava trilhos de aço tubular. Foi inaugurado em 1966 com o nome de Runaway Mini Train. Repare que até meados dos anos 60, a indústria de parques ainda estava começando a ressurgir, o que justifica a Arrow ter construído sua segunda montanha-russa somente 7 anos depois da primeira. Mas isso iria mudar com a chegada dos anos 70. Por exemplo, o sucesso do modelo Mini Train foi tanto que nos 8 anos seguintes, até 1974, a Arrow construiu 9 montanhas-russas desse modelo pelos parques dos Estados Unidos, sendo a Dahlonega Mini Train do Six Flags Over Georgia em 1967, a Cedar Creek Mine Ride do Cedar Point em 1969, Gold Rusher do Six Flags Magic Mountain em 1971. Também em 1971, a River King Mine Train do Six Flags St. Louis, a Excalibur do Six Flags Astro World em 1972, a Rock and Roller Coaster do Upperland USA em 1972, a Carolina Gold Rusher do Carowinds em 73, e em 1974 a Trailblazer do Hershey Park,
e a Runaway Mine Train do Six Flags Great Adventure, se tornando assim o estado da arte em termos de atrações para parques até o advento das montanhas russas com inversões. Walt Disney faleceu em 1966 e em 1971, o então vice-presidente da Disney, Dick Nunes, encerrou a parceria de anos com a Arrow, pois agora a Disney possuía a capacidade e know-how suficiente para trabalhar sozinha em suas próprias atrações. Em 1972, dois dos fundadores da Arrow, Ed Morgan e Carl Bacon, decidiram vender a empresa. A essa altura ela já era bastante rentável e quem a adquiriu foi uma empresa ferroviária que tinha interesse no setor do entretenimento, a Rio Grande Industries. Nessa fase, Ron Toomer e Dana Morgan se tornaram diretores da Arrow. A partir dos anos 70, o mercado começou a crescer de maneira mais rápida, com o surgimento de vários parques de diversões pelo mundo. Foi nessa década que alguns dos parques mais famosos dos Estados Unidos foram inaugurados, como Kings Island, Kings Dominion, Carowinds, vários da rede Six Flags, como Magic Mountain, entre tantos outros. Fora dos Estados Unidos também era perceptível o crescimento dessa indústria, com o surgimento de parques pela Europa e até no Brasil, com o Play Center e o Tivoli Park. Logo no início dessa década, a Arrow começou um projeto para estudar a possibilidade de virar pessoas de cabeça para baixo numa montanha-russa de forma segura. Montanhas-russas com loopings existiram no começo da história, como nos parques do Coney Island, mas eram perigosas e bastante desconfortáveis. A Arrow então chegou à conclusão que seria mais viável construir uma inversão em forma de parafuso, inspirado em manobras de aviões de acrobacia. Para medir as forças G, a montanha-russa de madeira Giant Dipper do Parque Santa Cruz Beach Boardwalk foi usada como objeto de estudo. Um protótipo de escala 1:4 com duas inversões do tipo corkscrew foi construído na fábrica da Arrow e após alguns testes concluíram que era algo possível. Após isso, um modelo em escala real, com apenas uma queda e um parafuso, foi construído e testado por Dana Morgan e Norm Scott. Uma curiosidade é que, como as travas para esse modelo de trem ainda estavam em desenvolvimento, Dana e Norm utilizaram cintos de segurança de 4 pontos de carros de competição para poder andar no protótipo. Após o sucesso dos testes, o protótipo em escala real foi finalizado e vendido para o Knott's Berry Farm, na Califórnia, em 1975, se tornando assim a primeira montanha-russa da era moderna com inversões. O protótipo está em funcionamento até hoje no Parque Silverwood. A Arrow produziu várias cópias desse modelo, se tornando a marca registrada da companhia. Se você reparar, as duas primeiras quedas são muito parecidas com as duas primeiras da Giant Dipper, onde foram feitos estudos de força G. A Arrow e a empresa alemã Schwarzkopf começaram então a estudar a possibilidade de se construir um looping vertical. Mas nesse caso, como dito no vídeo em que contamos a história da Schwarzkopf, a Schwarzkopf chegou primeiro com a inauguração da Revolution do Six Flags Magic Mountain. A primeira montanha-russa com looping da Arrow foi a Corkscrew do Cedar Point, inaugurada apenas uma semana depois da Revolution. Por outro lado, ela levou o crédito por ser a primeira montanha-russa do mundo com 3 inversões. A concorrência entre essas duas empresas era muito acirrada nesse período da história, durante os anos 70 que as duas dominavam o mercado. Ao final dos anos 70, a Arrow se mudou para um novo local com 11.000 metros quadrados na cidade de Clearfield, em Utah. Nesse local foram desenvolvidos alguns outros modelos de grande sucesso da empresa, como as montanhas russas suspensas, onde os trens ficavam abaixo dos trilhos e os vagões balançavam para os lados nas curvas. No início dos estudos para esse modelo, cogitava-se incluir inversões, mas essa ideia nunca saiu do papel.
Ao mesmo tempo, visando entrar mais no mercado europeu, a Arrow fez uma parceria com uma empresa holandesa que estava começando no setor de parques, a Vekoma. Alguns engenheiros da Arrow viajaram para a Alemanha por 6 meses para passar as especificações técnicas e os métodos da fabricação dos trilhos de suas montanhas russas. Dessa forma, com a Vekoma fabricando os trilhos, a Arrow poderia economizar nos custos de importação, sendo necessário apenas o envio dos trens. A ideia funcionou bem no começo e a Vekoma conseguiu vender algumas montanhas russas até para fora da Europa. É por esse motivo que é comum ver montanhas russas antigas da Vekoma com trens da Arrow e o mesmo modelo de trilhos. Em 1981, a Arrow foi comprada da Rio Grande Industries pela Haas, famosa fábrica de rádios alemã. Para quem não sabe, a Haas construiu o Hecatombe, o Volavik e o Crazy Wagon do Hopi Hari. E com essa compra, a empresa mudou de nome pela primeira vez para Arrow Haas. Após esta fusão, Ron Toomer se tornou vice-presidente de engenharia. Neste mesmo ano, a primeira montanha-russa suspensa da empresa foi construída no Kings Island, com o nome de The Bat. Apesar do grande sucesso devido à ideia revolucionária, a montanha-russa tinha graves problemas estruturais. Os engenheiros imaginavam que, como os vagões iriam balançar para os lados nas curvas, não era necessário inclinar os trilhos para reduzir as forças G laterais. Repare que nenhuma curva do percurso é inclinada, mas eles estavam enganados. A falta dessas inclinações criava tensões muito grandes na estrutura, e isso levou a montanha-russa a ser fechada apenas 2 anos depois, em 1983. De qualquer forma, a Arrow enxergou um grande potencial nas montanhas-russas suspensas. Foram feitos ajustes no projeto e em 1984 a Accelerate do Six Flags Astroworld e a Big Bad Wolf do Busch Gardens Williamsburg foram inauguradas, sendo que a Big Bad Wolf é considerada a montanha-russa mais icônica desse modelo e uma das mais importantes da história do Busch Gardens Williamsburg. Porém, estes eram tempos difíceis para a empresa. Em 1983, Dana Morgan deixou a Arrow para fundar sua própria empresa, a Morgan. Morgan é fabricante da Steel Dragon 2000 e em 1984 a Vekoma introduziu no mercado o modelo Boomerang, onde eles utilizavam trens fabricados por eles próprios, montados no modelo de trilhos da Arrow. Ou seja, a Vekoma passou a lucrar sozinha utilizando a propriedade intelectual da Arrow. Esse fator, somado a problemas de má administração da Haas, levaram a companhia à falência no mesmo ano. Ainda assim, é possível encontrar boomerangs que utilizam trens da Arrow, como a do Canadá Wonderland, por exemplo. Nesse caso, o parque estava com um trem sobrando da montanha-russa Dragonfire e decidiu colocá-lo na Boomerang ao invés de comprar um trem da Vekoma. Logo após isso, Ron Toomer, juntamente com outros 13 funcionários, começaram a trabalhar para reerguer a companhia. Em 1986, então, era fundada a Aerodynamics, nome pelo qual a empresa é mais conhecida. A partir desse ponto, Ron Toomer estava no cargo de presidente da companhia e, como ele já vinha fazendo desde o fim dos anos 60, continuou envolvido em projetos de montanhas russas, algumas das quais se tornaram as mais famosas da história. Nos anos 80, como dito no vídeo da Schwarzkopf, o mercado de parques já estava bem agitado, com muita concorrência e os parques sempre demandando montanhas russas recordistas. Uma das empresas que estava ganhando destaque era a suíça Intamin. E um pouco mais tarde, em 1988, a BIM iria entrar no jogo. No começo, porém, a Aerodynamics não ficou devendo em nada. Em 1987 foi inaugurada a Vortex no Kings Island, no mesmo espaço onde a The Bat havia ficado. A montanha-russa tinha 46 metros de altura e 6 inversões, sendo a primeira a bater esse recorde. Nos 3 anos seguintes, outros recordistas em inversões foram inauguradas. A Shockwave do Six Flags Great America, Great American Scream Machine do Six Flags Great Adventure, e a Viper do Six Flags Magic Mountain, todas com 7 inversões. Atualmente, somente a Viper ainda está em operação e ele ainda chama atenção pelo seu tamanho e velocidade.
Além dessas, a empresa continuou vendendo seus modelos Mini Train e as montanhas-russas suspensas. Inclusive, dentre as montanhas-russas suspensas, mais uma foi construída para o Kings Island em 1993 com o nome de Top Gun. Ela está em operação até hoje com o nome de The Bat, em homenagem à montanha-russa original. Entre a construção dessas montanhas-russas que foram citadas, houve mais uma que, apesar de não ter versões, iniciou uma revolução no mercado. Em 1988, a empresa japonesa Togo inaugurou no parque Yomiuri Land, em Tóquio, uma montanha-russa chamada Bandit, com 51 metros de altura. E ao contrário do que era comum até então, ela não tinha inversões. O foco dessa atração era simplesmente a altura e as altas velocidades. Dick Kinzel, então presidente da rede Cedar Fair, dona do Cedar Point, ficou interessado nesse conceito e então contatou a Aerodynamics para estudar a possibilidade de uma montanha-russa com 60 metros de altura e que fosse focada em velocidade e airtime, algo que não havia sido imaginado até então. A Aero aceitou o desafio e apenas um ano depois, a Magnum XL200 foi inaugurada no Cedar Point. Essa foi a primeira montanha-russa da história a bater 60 metros de altura, ou 200 pés, o que justifica o número no seu nome. Esse modelo se tornou conhecido por Hypercoaster e a inauguração dela foi um verdadeiro divisor de águas para a indústria, começando uma verdadeira guerra entre os parques para ver quem inaugurava a mais alta e mais rápida montanha-russa. A Aero se beneficiou dessa guerra, tendo construído outras 4 Hypercoaster no começo dos anos 90, sendo as mais famosas Steel Phantom no Kennywood, atual Phantom's Revenge, e a Big One do Blackpool Pleasant Beach. Nos anos 90, as suíças Intamin e BIM apresentaram ao mercado várias inovações na fabricação e construção de montanhas-russas. A utilização de métodos automatizados na fabricação dos trilhos resultava em percursos mais suaves, com inversões e outros elementos nunca antes vistos. A Aero, por outro lado, não se atualizou, mantendo o mesmo método tradicional da fabricação de trilhos, que era bastante artesanal e datava do início dos anos 60. Isso é perceptível em montanhas-russas como a Magnum, pois, devido ao método em que seus trilhos foram fabricados e as velocidades que ela atinge, a montanha-russa se torna um pouco mais agressiva. Nesse mesmo período, a rede Busch Gardens estava com interesse na compra de 2 montanhas-russas para seus parques. O Busch Gardens Tampa conseguiu fechar um contrato com a BIM para a construção da Kumba. Porém, devido às altas demandas, a BIM não iria conseguir atender o Busch Gardens Williamsburg. Esse segundo parque, então, já possuindo 2 montanhas-russas famosas da Aero, Big Bad Wolf e Loch Ness Monster, resolveu os contratar novamente para a construção de mais uma. Mas agora essa precisava ser do mesmo nível da Kumba, que iria ser construída no Parque da Flórida. A Aero então inaugurou em 1992 a Dragonfire. A montanha-russa era fortemente inspirada nas BIM. Observe que os suportes do lift, por exemplo, são muito parecidos com os da BIM, completamente diferente do que a Aero costumava fazer. Apesar do layout criativo, a experiência de andar na Dragonfire não era das melhores. Vários trechos do percurso eram bastante brutos, especialmente a entrada do primeiro corkscrew, o que levou o parque a retirá-lo 2 anos depois, em 1994. A montanha-russa em si não durou muito tempo. Ela começou a perder popularidade e foi fechada em 1998, apenas 6 anos depois da inauguração. O parque ainda tentou vendê-la, mas não conseguiu e acabou a demolindo em 2002. Esse caso da Dragonfire deixou evidente que a Aero estava ultrapassada e eles precisavam se reinventar de alguma forma, pois não iria ser possível competir com as novas empresas, mesmo com as montanhas russas deles custando o dobro do valor.
Na segunda metade dos anos 90, a Arrow contratou o engenheiro Alan Schilke, e ele foi um dos principais responsáveis por fazer algumas modificações no modelo de trilhos e na forma como eles eram fabricados. Então, em 1998 e 1999, a Roadrunner Express do Six Flags Fiesta Texas e a Tennessee Tornado do Dollywood foram inauguradas. Essas duas montanhas-russas já eram bem mais suaves que as originais da Arrow, num nível próximo ao que a concorrência vinha fazendo na época. Especialmente a Tennessee Tornado, que chamou a atenção também pelas inversões grandes, de proporções nunca antes vistas em uma montanha-russa da Arrow. Paralelamente, a empresa desenvolveu novos conceitos de montanhas-russas compactas, visando atrair parques menores. Um desses modelos apresentados era uma montanha-russa de modelo 4D, idealizada por Alan Schilke, onde os bancos se localizavam do lado de fora dos trilhos e eles podiam girar os passageiros de cabeça para baixo durante o percurso, não sendo necessário girar os trilhos de cabeça para baixo. A ideia era de um modelo pequeno, não muito rápido, pois esse fato dos bancos girarem era o principal atrativo. O modelo foi apresentado na época ao presidente da rede Six Flags, pois ele estava em busca de uma nova atração para o Magic Mountain. A ideia logo chamou sua atenção, contudo, o espaço que havia sido reservado para a nova atração era grande e se localizava logo na rua de entrada do parque, que dá acesso ao estacionamento. Portanto, a montanha-russa deveria ser de grande porte para chamar a atenção dos visitantes. A Arrow, sem nunca antes ter trabalhado com este modelo, pois até então era apenas uma ideia, aceitou o desafio. Dessa forma surgiu a X, a primeira montanha-russa 4D da história, com 53 metros de altura e velocidade máxima de 122 km por hora. Infelizmente, por ser um modelo completamente novo e de proporções gigantes, muitos imprevistos e atrasos ocorreram durante sua construção, o que acabou levando a Aerodynamics à falência no final de 2001, dessa vez de forma definitiva antes da conclusão das obras. A X acabou sendo concluída pelo próprio Magic Mountain em 2002, e no total foram gastos em torno de 45 milhões de dólares no projeto. Após a falência, a empresa americana S&S, conhecida pelas atrações que utilizam ar comprimido como os Turbodrops, comprou os direitos de fabricar montanhas-russas no modelo 4D, e até o momento foram construídas apenas mais duas na Ásia. A Eiji Nike do Fuji-Q no Japão, e a Dinoconda no China Dinosaurs Park. A empresa encerrou suas atividades há muitos anos, mas diferente da Schwarzkopf, ainda é possível encontrar muitas de suas atrações em operação pelo mundo, inclusive a Matterhorn Bobsleds, sua primeira montanha-russa na Disneyland na Califórnia. Apesar de ter uma história mais longa e complexa, justamente por causa do envolvimento com a Disney e a quantidade de inovações feitas ao longo dos anos, no Brasil não temos nenhuma montanha-russa legítima da Arrow. Contudo, temos duas da fase da parceria com a Vekoma, sendo a Star Mountain do Beto Carreiro e a Super Tornado do Mirabilândia. Os trilhos das duas foram fabricados pela Vekoma e os trens são da Arrow. Para finalizar, Ron Toomer faleceu em 2011. Alan Schilke hoje é um dos principais engenheiros da RMC, empresa que está crescendo muito por causa das montanhas-russas híbridas. Dana Morgan, como dito anteriormente, fundou sua própria empresa em 1983, onde eram fabricados trens para montanhas-russas de madeira, tipo o modelo que rodou na Colossus do Magic Mountain a partir de 1988, e montanhas-russas de aço, especialmente Hypercoasters. As Hypercoasters da Morgan lembram muito a Magnum XL200. A empresa também foi responsável pela reforma da Steel Phantom do Kennywood em 2001, quando a montanha-russa se tornou a Phantom's Revenge. E é isso. Esses foram os fatos mais marcantes na história da Arrow. Para você que assistiu até agora, fica aqui o nosso muito obrigado. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like, que isso ajuda bastante a gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!